Bom, queria deixar também aí um abraço ao deputado Tiago Manzoni, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui na Assembleia com os senhores. Deixar um abraço também para o meu amigo deputado Eduardo Girão, que estava aí falando antes de mim. Saudar a todos os presentes. E estou aqui com muita alegria, porque eu posso dizer que num momento onde nós vivemos um certo desalento no Brasil, né? As pessoas com quem eu converso estão muito desanimadas. As pessoas, de um modo geral, estão com uma sensação de que tudo está perdido. E é natural, o ser humano ele tem essa característica de muitas vezes pensar que se hoje está sol, vai fazer sol para sempre, se hoje está chovendo, vai fazer chuva para sempre. Mas a verdade é que as coisas mudam. E eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar que ela ilustra um momento de certo otimismo no Brasil. Eu vou dizer por quê. Todo mundo sabe da minha história familiar, né? Meu avô talvez tenha sido o último presidente conservador que nós tivemos antes do Jair Bolsonaro, e eu cresci numa casa onde se discutia muito política. Mas eu, ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, né? Quem nunca foi de esquerda quando era jovem não tem coração, eu talvez fosse um desses jovens sem coração, ou talvez com um pouco de juízo demais, porque eu tive a sorte de ter os valores conservadores e de direita ensinados dentro de casa, desde pequeno. E eu nunca fui de esquerda. Eu nunca tive essa fase de esquerda. Então, eu era muito sozinho ao longo da minha vida, do ponto de vista de discussões políticas, do ponto de vista de. A minha visão era basicamente isolada. Quando eu tinha. Quando eu estava ali, tinha saído da faculdade de jornalismo, entrando na faculdade de economia, ainda morando no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu virei para os meus pais e falei: olha, eu gosto muito. Eu já estava trabalhando, comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, e eu falei: mas eu gosto muito de política. Isso é uma coisa que me interessa muito. Eu queria trabalhar com algum político. E naquele momento, a gente está falando aí de mais ou menos 2004, 2005, o Lula era presidente e o cenário era de domínio completo da esquerda. Domínio completo. Nós tínhamos saído do Fernando Henrique, era o presidente que dizia que ele falava nas suas entrevistas: eu digo que eu sou de esquerda, mas ninguém acredita em mim. Eu acreditava que ele era de esquerda. Mas nós não tínhamos opção. Né? Eu ainda na faculdade de jornalismo, em 2002, na campanha da presidência do Lula, eu tive que fazer campanha para o esquerdista de diretório de estudante, né? José Serra. E eu era praticamente sozinho na PUC do Rio de Janeiro, com um adesivo. Eu me lembro que o adesivo do Serra era um adesivo assim, como se fosse a parte redonda da bandeira do Brasil, azul, escrito Serra, e eu andava com aquilo na mochila, quase que num desafio ao uníssono petista dentro da faculdade. E nas ruas, aquele momento era um momento de aclamação do Lula. Pois bem, quando ali no meio do mandato do Lula, eu resolvi falar que eu queria aprender mais sobre política. E aí meu pai ligou para um deputado amigo dele e falou assim: poxa, meu filho é um jovem, ele quer muito lidar com política. E naquele momento, aquele deputado era a pessoa mais anti-Lula que nós tínhamos dentro do Congresso brasileiro. Nós estávamos ali num momento de começando ali CPI dos Correios, que acabou investigando o mensalão. Nós estávamos num momento ali e era a figura mais dura contra o Lula. E, pois bem, eu fui trabalhar com essa pessoa, trabalhei alguns anos, porque era a pessoa mais de direita que nós tínhamos naquele momento. Essa pessoa é hoje o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Para vocês verem. Em 2005, a pessoa mais de direita que nós tínhamos ali, um dos mais de direita que nós tínhamos como expoentes dentro do Congresso Nacional, era o Eduardo Paes. Em 2002, o candidato da direita era o José Serra. Estava tudo dominado. A palavra conservadorismo nem existia no dicionário da política brasileira. O Olavo de Carvalho não tinha ainda despontado da maneira que despontou. Não existia nem pensar em Jovem Pan, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. O Constantino estava ainda começando ali
a ganhar alguma expoência. Os grandes nomes que nós tínhamos, que vieram surgindo depois, mais para o final do governo do PT, foram Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselmann, para você ver como as coisas daquele tempo para hoje mudaram muito. Então, hoje nós estamos vivendo um momento onde eu estou assistindo o lançamento de uma frente parlamentar com o nome de liberalismo e conservadorismo, assumidos com orgulho. Nós tivemos, de forma absolutamente vitoriosa, em 2018, um presidente com bandeiras assumidamente conservadoras, eleito pela primeira vez no Brasil. Pela primeira vez, né? Eu disse que o presidente, antes de Jair Bolsonaro, o último presidente conservador tinha sido João Figueiredo, mas que foi eleito indiretamente pelo Congresso. O primeiro presidente que nós tivemos eleito conservador, assumidamente conservador, e com uma agenda de economia assumidamente liberal, de novo, Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Nós vivemos esse momento. Nas eleições do ano passado, que eu não posso falar abertamente aqui, e não é que não vou falar porque eu não falo, né? É porque eu quero preservar a integridade aí de vocês que estão no Brasil. Mas com todos os problemas que nós tivemos na eleição passada, mesmo com a forma como a eleição foi conduzida e como os votos foram computados, a diferença, nós tivemos, de novo, um candidato representando direita, representando valores conservadores, assumindo e batendo no peito para falar de todos os valores conservadores que nós estimamos, né? Sejam eles em termos de princípios, nos princípios, vamos pensar aqui mais burkeanos, de você não ter grandes mudanças revolucionárias, de você respeitar as tradições, seja no sentido de conservadorismo mais prático, do apreço à família, do apreço à religião cristã, do apreço às liberdades individuais. Então, nesse sentido, assim, é um avanço incrível que nós tenhamos tido esse candidato. E se ele venceu ou não, ou teria vencido ou não, teria chegado ao poder ou não, é uma outra discussão. Mas o fato é que é inegável que, do ponto de vista de liderança política, hoje, o político mais popular do Brasil, aliás, não hoje, o político mais popular do Brasil que nós vimos em todas as nossas gerações recentes, sem dúvida nenhuma, é um assumidamente conservador, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, pensem no avanço fantástico que isso representa. Agora, além do avanço de nós termos um candidato à presidência, nós temos também uma mudança na sociedade que faz com que nós tenhamos, em todas as assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados, nomes que nós jamais poderíamos imaginar que teríamos no passado. Então, se hoje eu fosse o jovem Paulo, de 20 e poucos anos, que queria trabalhar com algum político de direita para aprender, eu teria quase que uma centena de deputados, por exemplo, na Câmara. Eu teria em assembleias legislativas, em quase todos os estados, grandes nomes. Eu teria em prefeituras e câmaras municipais grandes nomes. Eu teria dentro do Senado Federal grandes nomes de direita. Algo que eu volto a dizer era impensável menos de 20 anos atrás. Essa mudança, ela tem várias origens. Eu sempre digo que uma delas é religiosa. Esse reavivamento cristão que o Brasil vive, graças aos evangélicos, é absolutamente transformador. Nós vivemos, desde a década de 80, 70 e 80, um declínio do catolicismo que foi sempre o que segurou a civilização brasileira. O declínio foi mundial, mas mais acentuado no Brasil. Mas, felizmente, da década de 90, 2000, nós vivemos um reavivamento cristão através dos evangélicos que tem feito com que os brasileiros sejam cada vez mais cristãos. Esse é um componente importante. O outro componente importante, sem dúvida nenhuma, um componente mundial, o rompimento da espiral do silêncio, onde a internet
mostrou às pessoas que elas não estavam sozinhas. Se aproveitando disso, nessa onda, o surgimento do professor Olavo de Carvalho, que direta ou indiretamente teve uma influência em quase todos os influenciadores, pensadores, jornalistas, comentaristas de direita hoje no Brasil. E, é claro, há um amadurecimento da nossa sociedade. Tudo isso para dizer que nós não estamos. Pode parecer que nós estamos no pior momento, mas nós não estamos. Nós estamos num momento de transição. E esse momento é um momento de transição mundial. Há uma revolta muito grande, há um descasamento muito grande entre a vida das pessoas comuns, que são, de fato, conservadoras, amam o seu país, amam as suas famílias, têm preferências sexuais cis, hétero, em sua maioria. São pessoas que não compactuam com essa agenda que se chama woke, né? Essa agenda de lacração, essa agenda da esquerda, desse neomarxismo. Essas pessoas vivem um mundo muito diferente das pessoas que conservam a voz e o poder. E eu estou falando aqui das pessoas que concentram o poder efetivo. Esse descasamento é um descasamento mundial. E esse é um conflito que está acontecendo no mundo inteiro. Desde 2020, mais ou menos, as pessoas, os donos do poder, pode chamar de establishment, pode chamar das elites do poder, pode chamar de como você quiser, eles dobraram a aposta para garantir a sua permanência do poder. Como fizeram isso? Restringindo a liberdade de uma população que se revoltava. Hoje, no mundo, nós vivemos isso. Diminuição das liberdades na Europa, diminuição das liberdades no Canadá, tentativa de diminuição das liberdades nos Estados Unidos, um ativismo judicial cada vez maior em Israel, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, certamente no Brasil. Esse é um fenômeno mundial. Mas ele não é um fenômeno populacional. A maioria das pessoas estão sendo oprimidas, para usar o termo que o Karl Marx gosta tanto, estão sendo de fato oprimidas por essas pessoas que estão no poder. Mas, como sociedade, a conscientização das populações, especialmente no Brasil, em direção aos valores conservadores, em direção a um entendimento do que são os valores conservadores, em direção a abraçar as ideias liberais como as ideias que mais promovem crescimento econômico e promovem sociedades mais sadias, esse é um processo que eu acho que está em um curso, em uma direção positiva. E um exemplo disso, eu acho que talvez o maior exemplo disso é isso que nós estamos vivendo aqui hoje, que eu acho que é um dia histórico. E acho que é uma iniciativa fantástica, nós precisamos de mais frentes conservadoras, mais frentes liberais, que em nível federal, no nível dos estados, nos níveis municipais, para que as pessoas que estão no poder, e vocês estão no poder de alguma forma, reflitam cada vez mais a vontade da maioria da sociedade.